Oi, gente! Vamos começar aqui terceiro bimestre, começando. Esse bimestre a gente vai estudar a dança, tá? Então, no primeiro bimestre estudamos o teatro, no segundo a música, e agora o terceiro elemento que nós vamos estudar é a dança. Já tô vendo aí que tem uma galera aí meio tremendo nas bases. Caraca, professora, eu não quero dançar, eu já não queria nem aparecer no vídeo, agora eu vou ter que dançar para ganhar a nota? Mas calma, calma que tudo vai ser resolvido, tá? Então, o que é a dança, gente? Vou tentar ser o mais objetiva possível, tá? Que eu sei que eu falo demais. Então, a dança, a gente pode resumir ela em movimento? Pode, mas tem alguns complementos que fazem com que ela se chame dança. Por quê? A dança é um elemento da arte. Para ser arte, ela precisa ser vista, certo? Por um público. Então, a gente precisa do movimento, que é criado por quem? Por um artista, que é chamado o quê? Dançarino, bailarino, b-boy. Dependendo da dança, do estilo de dança que ele vai apresentar, ele tem um nome específico, assim como na música, né? Não tem vários estilos de música, enfim. Vocês entenderam como é que é o esquema aí, tá? E aí a gente precisa, então, desse artista, desse movimento, e por trás disso, desse espetáculo, desse movimento que está sendo apresentado por esse artista, a gente também vai agregar a ele uma intenção, emoção do próprio artista que ele vai colocar nesse conjunto de elementos que ele vai estar trabalhando na dança dele, tá? Então vai ter uma música ou não, dependendo da intenção que ele quiser passar para o público dele. Então tem uma ideia, tem uma emoção, tem o movimento, tem o estilo que ele escolheu para mostrar essa história que ele tá contando através do movimento, tá? Então a gente consegue definir a dança, esse conjunto de movimentos, de emoção, de sentimentos, de ideias, de intenção, né? Junto com a música, enfim. E fechando esse ciclo com a apresentação para esse público. Junto disso, gente, nesse bimestre a gente também vai falar um pouco da cultura indígena, que é muito importante, que faz parte da nossa história, que faz parte da nossa origem, que faz parte da gente, né? Faz parte do nosso DNA, da nossa evolução, né? Da nossa história aqui desse mundão que a gente vive, que é chamado Terra, planeta Terra. E esse planeta, ele é constituído de vários elementos, certo? Quais são esses elementos? Assim como na arte, nós temos 4 elementos, lembram? Então, teatro, a música, a dança e as artes visuais, certo? E agora a gente vai trabalhar os 4 elementos da natureza, que é o que forma o planeta Terra, que é o quê? O ar, a água, a terra e o fogo. E foi daí que nós viemos. Nós somos originários de todos esses elementos aí também. Nós somos constituídos, o nosso corpo tem todos esses elementos também, tá? Se a gente parar para pensar, tem um pouquinho de cada elemento desse no nosso corpo. E como a gente viu lá na música, num experimento lá, de um japa que a gente conheceu, que ele falou que nosso corpo é constituído de 75% de água, não é? Então a gente tem água no nosso corpo inteiro, por isso que o nosso corpo é hidratado, é flexível, por isso que a gente sente tanta sede, né? E além disso, o que a gente tem dos outros elementos? O calor, a energia, o movimento das nossas células, do nosso pulmão, do nosso coração, tudo aqui tem movimento, mesmo que pareça que esteja parado. Então eu estou aqui em estátua. Tem coisas se movendo no meu corpo, mas a gente não está vendo. E não é porque aqui a gente não está vendo que ele não tenha movimento. Então, o nosso batimento cardíaco está aqui, está batendo, o coração está batendo. O pulmão, a gente está respirando, tá? Então, tudo que a gente se alimenta, seja de pensamento, seja de energia do sol, a gente está absorvendo coisas da natureza. Né? Então, por exemplo, essa energia, né, do fogo aí é o quê? Energia solar, que é o quê? Vitamina D, sabe? Então, a gente tem outras coisas na natureza que a gente absorve e que tem esses elementos. Então, os minerais, os vegetais,
as proteínas animais, tá? Tem tudo no nosso corpo, beleza? Já compreendendo isso, e a gente está falando de dança, que está falando de movimento, né? E a gente está falando de cultura indígena, então tem tudo a ver a natureza, porque na natureza tem movimento, na natureza tem cor, na natureza tem o ar que a gente respira, né? Na natureza tem a terra, né? Que a gente usa, inclusive, até para fazer pintura, que seja, né? Os indígenas usam alguns elementos da natureza para fazer a pintura no corpo deles, né? Então a gente vai usar desses 4 elementos da natureza para a gente poder se expressar através da dança. Então, para eu poder relacionar os 2 conteúdos, eu resolvi fazer assim, tá, gente? Eu acho que vai ser muito legal, muito divertido para a gente. E aí a gente vai trabalhar em algumas aulas práticas esses movimentos que têm a ver com esses 4 elementos. Tudo isso, gente, falando de cultura indígena, quando a gente se remete à cultura indígena, o que vem na mente de vocês? O índio está onde para vocês? Muitas vezes a gente pensa que o índio ele está lá longe, né? Está lá na floresta, no meio do mato, está vivendo lá e tal. Beleza, mas se nós somos parte dessa cultura, o que tem da cultura indígena no nosso dia a dia? A cultura indígena ela é baseada muitas vezes em rituais. O que são rituais? Ai, professora, sei lá, tem alguma coisa a ver com bruxa? Tem alguma coisa a ver com alguma coisa de magia? Tem tudo a ver, gente. E isso não tá só lá no Harry Potter, não. Não tá só lá no filme da bruxinha, não, tá? E esses nomes são pejorativos que a gente coloca, tá? Para quê? Para dizer que tem uma cultura rica em rituais, em magia, mas essa magia ela tá no nosso dia a dia. Quando a gente cozinha um prato bem gostoso, que a sua mãe coloca vários temperos, que a gente, né, que você tem que misturar na panela ali e tal, e você, quando a gente cozinha e a gente cozinha com amor, essa comida fica muito gostosa. Por quê? Porque a gente coloca intenção naquilo ali. Isso é magia. Isso é um ritual. Tá? Então você vai cortar a cebola, você vai lavar a carne lá, vai cortar a carne, ou vai cortar os legumes, vai preparar os legumes para poder colocar na panela, para poder cozinhar, para poder fazer uma comida gostosa, não é? Tudo isso é um ritual. Quando você acorda no seu dia a dia, você acordou, levantou da cama, né? Você se espreguiça lá, aí levanta, aí vai se arrastando até o banheiro. Aí você vai lavar o rosto, vai escovar os dentes, vai fazer as suas outras coisas lá, não é? Isso tudo é um ritual também. Tomar banho é um ritual. E você sabia que tomar banho é um dos elementos da cultura indígena que a gente aprendeu com eles? Porque a gente sabe, a gente pensa, né, que o pessoal lá da Europa, de onde veio lá os portugueses e tal, o pessoal não toma banho não, né? Eles têm uns perfumes até bons demais. Né? A gente tem essas historinhas. Muitas coisas são mitos, tá, gente? A gente não precisa acreditar verdadeiramente em tudo isso, tá? Mas a gente aprendeu com os indígenas que a gente pode tomar banho, pra gente se refrescar, pra gente lavar o nosso corpo, fazer uma asepsia do nosso corpo, uma limpeza do nosso corpo, certo? Eles usam ervas, né? Eles fazem ervas, eles fazem chá para poder curar algumas doenças. Então, tudo isso são conhecimentos que nós adquirimos com a cultura indígena. O que mais? Que faz parte da natureza? Os animais, as plantas, tudo isso, gente, todos esses seres, todos esses elementos da natureza, eles trazem muita sabedoria para a gente. E os índios, mais do que nunca, sabem e respeitam e equilibram essa relação deles com a natureza. E é o que a gente precisa aprender também. A gente aprendeu muito com a cultura dos indígenas, né? Trazendo para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, para a nossa forma de viver mesmo, né? Mas outras coisas, essa questão da sabedoria mesmo indígena, a gente precisa trazer um pouco mais para o nosso dia a dia, né? Essa consciência de saber lidar com a natureza de uma forma equilibrada, de uma forma respeitosa, né? Sem jogar lixo no chão, sem matar os animais, os bichinhos que estão aí, né? Sem
queimar as florestas, sem gastar tanta água, né? Gastar água com consciência, né? Com sabedoria. Os artesanatos que eles fazem faz parte do nosso dia também, a rotina deles, que eles, né? Essa coisa Bom, eles caçam para sobreviver, a gente não precisa caçar, mas a gente vai no supermercado comprar coisas para a gente poder se alimentar. E essas coisas vêm de onde? Vêm da natureza. Então, tudo é equilíbrio, gente. A gente saber lidar com todas essas questões de forma equilibrada e não consumir exageradamente as coisas. Quando a gente fala de Pachamama, de Gaia, de planeta Terra, a gente fala dessa conexão também. Nós fazemos parte desse planeta. Tanto é que nós vivemos aqui. Então, se a gente não cuida do planeta, a gente não cuida da gente. Lembra que eu passei os vídeos para vocês assistirem a respeito do planeta Terra? Do que nós estamos fazendo para contribuir com esse sufocamento que a gente está fazendo no planeta, né? O que a gente está fazendo com a natureza? Porque a gente também usufrui de todas essas coisas da natureza. Não só da alimentação, mas de uma praia que a gente vai. Uma praia limpa não é muito mais saudável da gente, né, poder contemplar do que uma praia cheia de lixo, né, que a gente não consegue nem entrar na água, não consegue nem usar a água. Imagine os peixes, imagine todo aquele universo de fauna que existe ali por baixo da água, que precisa disso, de flora também, né? Então a gente precisa cuidar tanto da gente quanto dessa natureza toda, tá? E entrar em conexão com isso. E para a gente entrar em conexão com essa natureza, entrar em conexão com toda essa dádiva de Deus que a gente contempla, né? Às vezes com uma lua cheia, o sol que traz o calor para a gente, né? Que nos aquece, que nos bronzeia, que traz vitamina D para o nosso organismo, né? Que nos proporciona a vida, né? Para a gente se conectar com tudo isso, o que a gente vai fazer? A gente vai movimentar o nosso corpo, tá? Então a gente vai usar do conhecimento de todos esses elementos que fazem parte da gente, né? De todo esse conhecimento que os indígenas trouxeram pra gente, que os ancestrais trouxeram pra gente. Quem são os nossos ancestrais? São aqueles que vieram antes da gente. São os nossos avós, nossos tataravós, nossos tataravós, entendeu? Todos aqueles que vieram antes da gente, preparar esse mundão, preparar essa vida, preparar o nosso DNA, para a gente conseguir absorver de forma mais fácil tudo que a gente tem hoje, tudo que a gente pode adquirir da vida hoje. Então, em honra a todos esses ancestrais, a toda essa sabedoria ancestral que veio antes da gente, a toda a espiritualidade, seja da natureza, seja, né, a nossa, porque a gente tá vivo aqui, porque a gente tem esse espírito, então a gente vai movimentar o nosso corpo, tá? A dança é um movimento criativo, com intenção, com emoção, é isso. Não precisa ser necessariamente aquelas coreografias maravilhosas que a gente vê também. Aquilo também faz parte, né? Mas o que eu quero que vocês vivenciem aqui nessa aula, nesse bimestre, é vocês poderem falar com a alma de vocês, com o coração de vocês. E para isso a gente se movimenta com intenção, tá? Então é isso, galerinha. A gente vai